crer no poder desse Senhor, que move céus e terra em seu favor. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao 16. Coríntios 2, do versículo 4 ao 16. Quem achou, pode ficar de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 4. Se quiserem acompanhar por essa versão, que é a mesma que a minha, não tem problema, está aqui no telão a versão, porque às vezes a minha é um pouco diferente, às vezes dá uma confusão aí na hora de ler. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os quais já são maduros, não porém a sabedoria dessa era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-se a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quero que você repita o 9, a uma só voz. Coloca o 9 aí. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para quem o ama. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor já preparou o melhor para nós. Senhor, nós não sabemos, nós não entendemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, que nessa manhã o Senhor acalme os nossos corações, que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa ministrar a nós, porque não a nós, mas ao Teu nome nós damos glória. Senhor, perdoa os meus pecados, como nós falamos aqui hoje, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém? Pode sentar, meus amados.
antes de entrar aqui nesse texto, mas que tem tudo a ver com a palavra, o que já vem sendo ministrado hoje nesse culto. Amados irmãos, João Batista, como foi falado aqui, ele veio para preparar o caminho. Ele veio para preparar o caminho para quem? Para Jesus. E ele, meus amados, ele começa a batizar, o batismo do arrependimento, e ele batiza Jesus. E como meu filho falou aqui no início, aí as pessoas começam a falar: viu, você, João, que começou aí a obra, que começou a batizar, agora tem aquele Jesus que inclusive você batizou, está batizando as pessoas. Você não vai ficar com inveja, você não vai ficar com ciúmes, você não vai falar: oh, para aí, é eu que batizo, eu cheguei aqui primeiro. E aí João Batista fala essa frase. Isso nós aprendemos aqui, até no sábado o Vitor falou sobre isso, na reunião de homens. Ele deixou muito marcante isso para nós. João Batista, ele sabendo quem ele era, conhecendo o chamado que ele tinha, sabendo para que ele veio, ele fala: importa é que ele cresça e que eu diminua. Amados irmãos, para a gente iniciar essa palavra, algo que eu senti do Espírito Santo ali: importa que eu e você diminua o nosso eu, diminua o nosso ego, diminua o nosso orgulho, para que o Senhor, ele cresça em nós. Importa que nós sabemos para que nós viemos, importa que nós saibamos que nós somos ministros do Evangelho, mas quem faz é Cristo. Se nós não entendermos que o nosso eu tem que ser diminuído, para que verdadeiramente as pessoas vejam Cristo em nós, não vai dar certo. Como diz os mais jovens, vai dar ruim. Então é muito importante que a gente entenda isso. E aqui, meus amados, nessa passagem aqui de Paulo, ele deixa claro que não era através do conhecimento dele. Aqui no versículo 4 ele fala que não é através da sabedoria dele, não é através das palavras que ele tinha, da inteligência que ele tinha, que as pessoas seriam salvas. Ele fala aqui no versículo 4: minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Hoje em dia a gente abre o Instagram, a gente abre o Facebook, tem alguém falando lá de Deus. E muitas vezes nós vemos esses coaches, essas pessoas famosas, que têm muita sabedoria, têm palavras persuasivas. O que é persuasivas? Palavra que te leva a um entendimento. Sabe o vendedor bom de lábia, bom de bico? E às vezes, amados, a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que a gente vê é de Deus, nem tudo que a gente assiste podem estar falando de Deus, mas não é de Deus. E Paulo deixa bem claro: olhe, há quanto tempo? 2000 anos atrás Paulo nos alerta, porque nós estamos vivendo hoje fortemente. Olhe, não é por palavra persuasiva, não é porque eu tenho dom, não é porque eu sou inteligente, não é pela sabedoria humana, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, eu e você temos que entender que é o Espírito que trata com as nossas vidas. Aleluia! É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são os bancos de escola,
não são. Às vezes a gente é super estudado e não entende nada do Espírito Santo de Deus. A palavra aqui deixa bem claro que não é por tanto falar, mas é porque o Espírito Santo que hoje habita em nós, Ele sim faz diferença nas nossas vidas, aleluia. Então nós temos que nos calar muitas vezes, nós temos que se achegar a Ele e ouvir aquele Espírito que já está dentro de nós. O Espírito Santo, Ele não faz como antigamente, que Ele vinha e saía, Ele vinha e saía. Não, hoje o Espírito Santo mora dentro de mim e de você. E é esse Espírito Santo, é esse poder do Espírito Santo que faz com que a nossa vida seja conduzida em vitória, aleluia. É esse poder, é esse agir que faz a gente discernir o que é correto e o que não é correto, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é bom e o que não é bom, aleluia. Sabe para quê, meus amados? E aqui Paulo ele deixa claro, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se a gente fica ouvindo muito sabedoria, até ali está escrito, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E há uns anos atrás, eu estava orando para Deus, e os irmãos que estão aqui desde o começo sabem que tinham outros irmãos que congregavam com a gente, outros pastores, e eu olhava para eles e eu tinha eles como referência, e como homens de Deus com conhecimento bíblico muito maior que o meu. E um dia o Senhor falou comigo assim: Adriano, o que eu estou preocupado é que hoje em dia existe muita sabedoria, existe muito conhecimento, existe muita pregação, muito workshop, muita conferência, muito monte de coisa, mas falta poder de Deus, aleluia. Amados irmãos, a sabedoria nós buscamos através da palavra, agora o poder de Deus nós buscamos através de uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida em que eu falo agora, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, aleluia. Sabedoria parece que é até fácil de você adquirir, agora poder para que cadeias sejam quebradas, para que doenças sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, para que casamentos sejam restaurados, isso sim nós temos que buscar do Senhor, amém? Que nós busquemos esse poder que vem de Deus. Quando ele fala assim, que a vossa fé fosse apoiada, não em sabedoria humana, ele está dizendo assim: olha, eu não quero que você tenha idolatria, eu não quero que você idolatre ninguém, eu não quero que você idolatre o pastor, o presbítero, um pregador da internet, eu quero que você olhe para mim. O Senhor Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui Ele está falando para que a nossa fé se baseie nesse poder e não em nada que seja humano. A sabedoria humana, meus amados, ela vai. Tanto é que a palavra diz que a sabedoria de Deus é o que para os homens? Loucura aos homens. Mas para nós os que cremos, é tudo. Amém? Então o Senhor quer que a nossa fé seja fortalecida, não naquilo que nós entendemos, não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes nós não estamos vendo nada, nós não estamos entendendo nada, mas nós sabemos que tem um Senhor que nos conduz. Amados irmãos, se você está aqui nessa manhã, você pode não entender nada do que passou aqui, mas entenda uma coisa, que você pode não estar entendendo nada, você pode não estar sabendo nada, você pode estar não discernindo nada, mas o Senhor tem um plano para a sua vida, aleluia.
o Senhor tem uma obra na sua vida. E sabe, esse Senhor, Ele é fiel. Fiel para fazer você ir até o fim, aleluia. Às vezes nós queremos analisar pelas coisas da circunstância, às vezes nós queremos analisar pelo que nós estamos vendo, mas a fé crê no quê? No que nós estamos vendo ou que nós estamos não vendo? No que nós não estamos vendo. Isso é fé. E aqui Paulo está falando para mim e para você: olhe, eu não vim aqui para te convencer, eu não vim aqui para te persuadir, eu não vim aqui para fazer uma venda, mas deixe que esse poder tome conta da sua vida, aleluia. Deixa que esse Espírito cresça em você, para que você verdadeiramente diminua, porque a minha sabedoria, ela é vã, mas a sabedoria de Deus te conduz para a vida eterna, aleluia. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, continuando aqui, ele fala aqui que os governantes, eles são reduzidos a nada. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu a sabedoria. Lá quando ele estava escrevendo, ele fala: nenhum dos governantes entendeu essa sabedoria, porque se tivesse entendido, não tinha crucificado a Cristo. Então eu quero falar o que eu falei ontem também lá em Porto, num minutinho que eu tive, que o Salmo de 99, ele fala assim, que o Senhor reina, tremam as nações. Sabe, meu amado, sua vida não está na mão do Manga, não está na mão do Tarcísio, não está na mão do Lula, não está na mão de nenhum governante dessa terra. Sua vida está na mão de Deus. Ele reina, aleluia. Ele governa sobre a tua vida. Não está na mão de um juiz, não está na mão do seu chefe, não está na mão do diretor da sua escola, não está na mão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de ninguém. Está nas mãos do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que nele há, aleluia. Ele reina. Todos os governantes caíram. Nós acabamos de louvar aqui. Todos os tronos caíram, todos os governos foram derrubados, mas quem o louvará? Nós o louvaremos. Amados irmãos, lá no livro de Abacuque, o Espírito Santo me faz lembrar agora, ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gados nos currais, bois nos currais, ou seja, ainda que você não tenha alimento, ainda que você não tenha nada, ainda que sua vida esteja difícil, ainda que você olhe e não veja saída, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, aleluia, aleluia. Abacuque tinha tudo para falar assim: o que é isso? Mas não. O que ele está dizendo? Eu não olho o que meu olho está vendo. Eu não olho o que meu olho está vendo. Eu estou vendo, eu estou olhando para o que eu não estou vendo. É mais ou menos isso. A gente olha e não está vendo, mas o Senhor já está lá. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê, meus amados? Aí você olha e fala assim: ah, mas então esse povo é tudo louco. Está tudo complicado e está exultando. Sabe por quê? É porque a gente crê nessa palavra aqui que está no versículo 9, que eu fiz vocês repetirem. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são o que Deus preparou aos que o amam. Amém? Amados, essa passagem tem lá em Isaías 64:4. É a mesma passagem, por isso que fala aqui, ó. Mas como está escrito onde? Lá em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade
não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Aleluia! Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Se eu e você estamos esperando no Senhor, Ele irá agir, aleluia, porque desde a antiguidade, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus age para aquele que nele espera, aleluia. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. O que Ele tem preparado para nós, o que Ele tem preparado para quem ama Ele, ainda nós não conseguimos enxergar, ainda não subiu ao nosso coração, ainda o nosso ouvido não ouviu, mas já está preparado, aleluia. Quantos creem? Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Você veio aqui nessa manhã para entender que o seu olho não precisa enxergar, o seu ouvido não precisa ouvir, não precisa estar no seu coração, porque o Senhor já preparou, se você o ama em espírito e em verdade, aleluia. Se você o ama de verdade, já está tudo preparado. Amados irmãos, quando eu tive com o irmão Bruno, semana passada, ele falou assim para mim: pastor, eu tenho uma confiança. Sabe qual é a minha confiança? Que eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no Morro do Borel, e Deus falou assim ao meu coração: vá para Sorocaba, que lá está tudo preparado, aleluia. Ele falou: se Deus me mandou aqui, e agora eu estou com essa enfermidade, Deus já preparou o escape, aleluia. Já está tudo preparado para a minha vida, eu só tenho que crer. É difícil, muitas vezes as circunstâncias nos abalam, mas se nós entendemos que nós temos uma palavra, é essa palavra que vai nos conduzir, aleluia. Né, João? A gente sempre fala isso, eu e o presbítero João conversando. Qual é a palavra que Deus deu? Qual é a palavra que Deus tem? Então é nessa palavra que a gente vai, só vai. Não estamos entendendo, mas vamos, aleluia. Porque o Senhor, meus amados, Ele revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Nós temos essa confiança, não é por causa de nós, não é porque nós entendemos, mas é porque o Espírito Santo, Ele nos dá essa confiança, porque o Espírito Santo, Ele nos revelou isso que eu acabei de falar, que tudo está preparado. Muitos teólogos falam que aqui está falando do céu, do que nós vamos viver no céu, que nós não entendemos, porque ainda o olho não viu, e realmente, o céu eu imagino que é algo que não tem como descrever, mas aqui na Bíblia, Ele está falando que isso que o olho não viu, não subiu ao coração, que o ouvido não ouviu, Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Então Deus já revelou o seu amor a nós, Ele já revelou que a graça dEle nos basta, Ele já revelou a nós que nós não temos que olhar as circunstâncias, mas nós temos que olhar para Ele. Ele já revelou que o Senhor Jesus veio, morreu em nosso favor. Ele já revelou que quando nós confessamos o nome dEle e andamos no caminho dEle, nós teremos a morada eterna com Ele, aleluia. Amém? Sabe por quê? Porque no versículo 12 fala assim:
nós não temos recebido o espírito desse mundo, mas sim o espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que não foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Amados irmãos, eu creio que nós vivemos os fins dos tempos. A Bíblia fala que depois de Jesus já é o fim dos tempos, por isso que fala-se tanto em fim dos tempos. Mas nós vivemos numa época que eu imagino, não estou falando com base de estudo, mas com base no que eu estou vendo, porque nós não vivemos lá em Sodoma e Gomorra, mas eu vejo que hoje nós vivemos, acho que pior do que era em Sodoma e Gomorra. Nós vivemos, eu acho que a iniquidade está pior do que era em Sodoma e Gomorra. É filho matando pai e mãe, é pai matando filho, é guerra entre as nações, catástrofes acontecendo. Cada dia mais o homem, tem ainda religiões que falam que o homem está evoluindo para o pior, né? Cada dia mais o homem buscando seus interesses de dinheiro, cada vez mais esse espírito do mundo vem tomando conta, e às vezes, se a gente bobear, ele vem e toma conta também dos que são da igreja. Mas o Senhor fala que o Senhor nos deu esse espírito dele, não esse espírito que vem do mundo, para que a gente possa compreender, que tudo foi dado gratuitamente por Deus. Voltando lá no início, quando nós entendemos que nada é nosso, mas tudo foi dado por Deus, aí fica mais fácil. Fica mais fácil, porque o que é difícil para nós é abrir mão das coisas, não é? Não é, Roberto? Tem coisa lá que a gente tem que abrir mão e a gente não quer abrir mão. Acho que todos nós temos. Sabe por quê? Porque a gente acha que é nosso. Então aqui, esse copo aqui é meu. Então o carioca não tem direito a esse copo, porque ele é meu e eu não vou dar para ele. Quando a gente entende que nada é nosso, tudo fica mais fácil. O Senhor nos chama para a gente fazer um exercício, da gente entender que tudo veio dele, e tudo é para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende que nada é nosso, nós não temos do que abrir mão. A nossa mão já está aberta, porque não é nosso. É fácil? Não é fácil, porque eu trabalho, porque eu conquisto, porque eu compro, porque eu faço, então é meu. A única coisa que não é nosso é filho quando apronta, já percebeu? Eu não tenho mais filho pequeno, mas quando a Bia aprontava, chegava para a Valéria: porque tua filha? Aí não era minha filha, porque teu filho aprontou. Daí não é nosso. Será que é só em casa? Daí normalmente a gente fala assim: você viu o que o teu filho fez? Não é meu filho. Mas tudo, amados irmãos, a gente acha que é nosso, mas nada é nosso. Tudo vem do Senhor. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Hoje eu estou aqui, pela graça do Senhor, como pastor dessa igreja, servindo essa igreja. Eu tenho que ser o primeiro a servir os irmãos. Essa igreja é minha? Não é minha. Essa igreja aqui é do Senhor.
Aprove a Deus que eu esteja aqui como mordomo. Amanhã pode ser outro que esteja aqui como mordomo. Amanhã nós aqui, todos nós, vamos estar servindo ao Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Nada aqui é nosso. Tudo aqui é passageiro. Tudo vem do Senhor. E nós só podemos ver isso quando nós deixamos de ser homem natural, porque a palavra do Senhor fala assim, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. Se diariamente nós buscarmos a presença do Senhor, se diariamente nós buscarmos as coisas que vêm do alto, se diariamente nós nos prostrarmos na presença do Senhor e falarmos: ó Senhor, eu não sou nada, mas a palavra do Senhor fala que por meio de mim haverão proezas. O Senhor fala que através de nós faremos proezas. O Senhor Jesus fala que obras maiores do que a dele nós faremos. Mas nós precisamos entender que nós não somos nada, para que verdadeiramente o Senhor possa nos usar e as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Amém? Nós só vamos discernir isso se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Por quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Que eu e você tenhamos a mente de Cristo. A mente de Cristo foi aquela mente que estava lá no céu, reinando, já estava com Deus no céu, mas ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes, a si mesmo se esvaziou, se doou, desceu à terra, se fez em forma de gente, para morrer no meu e no seu lugar. Amém? Quando nós entendemos isso, que nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor cresça, nós vamos ter a mente de Cristo. Ontem o Vitor, na ministração lá em Porto Feliz, ele falou que o filho pródigo, ele rejeitou o pai. Ele falou: ó pai, eu não quero mais você, eu quero a minha herança, você está morto para mim, eu quero somente usufruir das coisas que eu tenho direito. E o filho pródigo, os irmãos conhecem, foi lá embora, chegou lá, viveu aquela vida daquele jeito e desejou comer a comida de porco. Mas aí teve um dia que ele caiu em si e voltou aos braços do Pai. Amados irmãos, que a gente possa cair em si diariamente e vivamos continuamente nos braços do Pai, porque o Pai que nos dá tudo, longe do Pai, nós vamos ter que acabar comendo comida de porco, comida estragada. Amados irmãos, estejam nas atividades da igreja, estejam nos cultos, estejam em tudo que tiver, porque o Senhor os colocou aqui, e aqui há alimento saudável. Quando nós procuramos em outras fontes, nós corremos o risco. Tem muita coisa boa, não estou falando que está tudo estragado por aí, porque eu vejo muita coisa, tem muita coisa boa, mas nós corremos o risco de comer comida estragada, comer alimento que é palavra persuasiva, palavra que te envolve, que te entrete. Mas antes nós devemos buscar ao Senhor de dia e de noite, assim como o salmista fala. Que eu e você possamos diariamente nos voltar aos braços do Pai,
para que nós possamos ter a mente de Cristo. Amém? Fica de pé, meus amados. Saia daqui hoje sabendo que aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não subiu no teu coração é o que Deus já preparou para você. Se você está duvidando que Deus já preparou o melhor para você, saiba que hoje é o dia que o Senhor te colocou aqui, para que você tenha convicção que o melhor já está preparado. Não é o que você viu, não é o que você ouviu, nem o que subiu no coração, mas é o que Ele preparou para nós. Amém? Feche seu olho. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, porque o Senhor já preparou o melhor para nós. Nos ajuda a entender os seus propósitos, a entender os seus desígnios sobre a terra, nos ajuda a ter a sua mente, que nós possamos diariamente dizer que o Senhor é o nosso Deus. Tudo está preparado, e nós cremos que está preparado para o nosso bem. Eu abençoo a tua igreja, e agora nós faremos a ceia para a honra, glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.